boa noite. Vou iniciar nesse instante mais uma edição do programa Poder e Política, sempre ao vivo. A conversa hoje é sobre assuntos jurídicos que envolvam a nossa Prefeitura de Foz. Está aqui comigo, deu-me o prazer de aceitar o convite, o recém-nomeado Procurador-Geral do município, que eles chamam de PGM, que é a Procuradoria-Geral do município. Trata-se do advogado Carlos Eduardo Borges Marim. Vamos tratá-lo como Dr. Marim. Ele foi também, tem experiência, ele veio de uma outra cidade e agora está aqui sentado na cadeira de Procurador-Geral, ali naquela casinha que fica ao lado da Prefeitura. É com ele que eu vou conversar. Obrigado, doutor Marim, por ter vindo. Nós que agradecemos a oportunidade. Boa noite. Boa noite. Ao senhor e aos telespectadores. Marim, para quem não o conhece, o senhor veio de onde? Eu estou vindo do litoral do estado. Atuei dando aula, né, na cidade de Paranaguá, na faculdade Zulpar, né, e também atuei como procurador-geral, trabalhando no município de Pontal do Paraná, que também é do litoral, é cidade contígua a Paranaguá também. Região de Paranaguá ali. É, a região do litoral ali. Perto. Essa cidade que o senhor se referiu, quantos habitantes, doutor Marim? A de Pontal do Paraná deve ter 30 mil habitantes, em torno disso. Né? E Paranaguá bem mais. Né? O senhor formou-se em que escola? O senhor veio de que? Oriundo de que? Universidade Federal de Santa Catarina, na UFSC, né? E tenho habilitação específica já desde aquela época em Direito Administrativo. Então sempre trabalhei nessa área da administração pública. E ao assumir a PGM, vamos tratá-la assim, não confundir com PGR, que é o do Rodrigo Janot. O senhor, naturalmente, deve ter um bom currículo para que o prefeito tenha o convidado. O senhor está sucedendo o doutor Raimundo, não é isso? Doutor Raimundinho. Exatamente. Ele ficou... Grande jurista, nós temos uma grande admiração, é um grande professor e uma pessoa que também tem um conhecimento vasto que nós... Ele é doutor na matéria. Exatamente. Ele é doutor em Direito Penal. E é muito inteligente. O que ele tem de pequenininho tem de inteligência gigante. Pequeno, grande homem. Ele é. É verdade. Ô, doutor Marim, o senhor assumiu quando? Eu fui nomeado no dia 25 de abril, então, portanto, está fazendo um pouco mais de um mês, né? Que eu estou à frente da PGM. Isso vale dizer que o senhor, assim que foi nomeado, aconteceu esta grande operação aqui. Não sei se grande. No primeiro momento, ela chamou a atenção de todos nós da imprensa, que é a Operação Pecúlio. Na verdade, quando eu assumi a Procuradoria, já tinha ocorrido. Né? Já tinha? Já tinha ocorrido, mas em poucos dias. Foram coisas de poucos dias. Quase. Podemos falar um pouquinho sobre isso, doutor? Sem problema. Tá. Doutor Marim, essa operação, o senhor já conhece, não precisa recapitular, prendeu aí várias pessoas, alguns ex-membros do primeiro escalão da atual administração municipal, alguns ex e alguns atuais. Não é? 6 pessoas encontram-se presas em regime de prisão preventiva. O senhor tem algum comentário a fazer? Está acompanhando isso? Instaurou-se alguma... Vocês têm lá uns procedimentos, né? Quando é funcionário, né? É assim, doutor? Exatamente. Na verdade, por determinação do prefeito mesmo, a Controladoria Geral do município, junto com a PGM, nós fizemos uma espécie de força-tarefa para verificar todos os procedimentos licitatórios e tudo aquilo que poderia ter gerado alguma irregularidade eventual, acompanhando, né, o trabalho não só da Polícia Federal, como da CGU, que está em processo de extinção e quase voltando, mas com o trabalho da Ministério Público Federal e Polícia Federal, nós estamos trabalhando paralelamente para verificar essas questões internamente. Bom lembrar que o Procurador-Geral ele não é advogado do prefeito, ele é advogado do município e, como tal, ele deve também zelar pela coisa pública, pelo erário e pela moralidade administrativa. Muito bem. Quando aconteceu a operação, o prefeito de imediato comunicou que efetivamente criou-se um grupo, né, para analisar todos os contratos. Isso acabou de dizer isso agora, nós já sabíamos. Pergunta-se, esse trabalho já foi realizado ou continua? Ele continua, mas o trabalho principal ele já foi realizado, não na totalidade, mas nós já tivemos algum resultado e ao que nos parece até o momento, claro que isso é um trabalho minucioso, é um trabalho é um trabalho criterioso e nós temos visto que irregularidades formais
que pudessem macular o processo ou trazer alguma ilegalidade no processo, na maneira como ele se encontra, não houve. Não? Não houve. Não detectamos nenhum tipo de ilegalidade nessa, até porque existe uma série de fiscalizações que não é só do município. Ali são procedimentos que provêm do governo federal, recursos do PAC, inclusive do próprio da área da saúde federal. Então, aquilo ali tem uma fiscalização da Caixa Econômica, de órgãos de fiscalização federal. Eventuais irregularidades, quando isso acontece, não falo aqui de Foz do Iguaçu, mas pela experiência que nós temos, irregularidades em processos licitatórios, quando ocorrem, elas ocorrem extraprocessualmente. Dificilmente essa ilegalidade ela é detectada nos autos do processo. Difícil um procurador aferir qualquer tipo de ilegalidade, a não ser a irregularidade formal do processo. Então, um conluio, uma eventual corrupção, alguma coisa assim, é claro que ela seria extraprocessual. É difícil também de detectar. É verdade. Até porque existem agentes que não são políticos, são agentes privados que eventualmente participam disso. Eu quero crer que a Polícia Federal, ela às vezes aqui e acolá, ela consegue detectar porque ela tem instrumentos para tal. Um deles mais importante é a escuta telefônica autorizada, não é, doutor? Exato, eu creio que se não houver a escuta telefônica, não há como você detectar qualquer tipo de irregularidade. Então é claro que no processo, na questão formal, pelo menos ao meu ver, é um parecer, né? É um parecer jurídico, ele não é uma verdade absoluta, mas é um parecer, mas isso é um parecer conjunto, não é só meu. A Controladoria do município também participou dessa análise e não há irregularidades que possam comprometer a lisura do processo ou a sua anulação. Maravilha, é bom saber disso. Doutor Marinho, lá na Procuradoria, são vários procuradores, todos concursados, exceto o Procurador-Geral. Exato. É obrigatório que sejam concursados, não é? Obrigatoriamente. Antigamente permitia-se que tivesse cargos comissionados, hoje não pode mais. Hoje até porque existe o cargo criado estatutário. Aí é só concursados. É só concursados. E, por exemplo, nós temos, eu acho que 2 ou 3 autarquias aqui no município, que uma é o Fostrans, o outro é a Fundação Cultural, não é isso? Tem uma terceira, doutor? Tem. A Foz Habita? A Foz Habita. São 3, então. Isso. O senhor poderia dizer para quem nos assiste a diferença entre secretaria municipal e autarquias municipais? Sem problema. Por favor. Na verdade, a secretaria é um braço da administração direta, né? A Secretaria da Saúde, a Secretaria da Educação, elas são subordinadas diretamente ao prefeito, mas fazem parte da administração direta. Do município de Foz do Iguaçu é como a grosso modo, nós podemos falar que faz parte da prefeitura. Isso. Né? A autarquia não. A autarquia, ela faz parte da administração indireta, ela é uma entidade criada por lei, com fundamento específico, exatamente, criada por lei, com iniciativa do município, mas com aprovação da Câmara. Ela tem orçamento próprio, ela tem um outro CNPJ, ela é uma pessoa jurídica diferenciada. E ela é criada para exercer determinada função, mas que é também função de Estado. Você veja que a autarquia também é uma pessoa de direito público. Mas ela, inclusive os servidores da autarquia, elas são também servidores estatutários que participavam da administração anterior. Engraçado, o senhor definiu muito bem. Nota-se que o senhor é uma pessoa inteligente e de bom conhecimento nessa área. Obrigado. No caso específico, qual é, vamos falar assim, o senhor acabou de dizer a diferença entre ambos os casos. Me parece que, não sei se o senhor vai dizer, a autarquia ela é mais econômica para o erário? Econômica, eu digo, o custo dela ou não, dá na mesma? Por que optou-se por isso vai ser autarquia, isso aqui secretaria? Defina isso. Nós podemos fazer um paralelo com relação às polícias, né? O que as polícias têm demandado ultimamente? Autonomia. Isso. E, na verdade, isso facilita bastante, desburocratiza bastante o serviço público, você ter autonomia financeira, política, maior, né? O caso da autarquia. Exato. E isso aí você consegue focar no problema com muito mais perspicácia, com muito mais velocidade, com menos burocracia e com um objetivo determinado, porque a autarquia ela é específica para fazer apenas aquela atividade. Bem. O senhor, lá na Procuradoria, à medida que... Lá o que ocorre muito, me parece, são pedidos de pareceres, né? Oriundo do Executivo. É assim, doutor? Exato. Muito parecer, né? Até porque o prefeito não é... Se bem que o nosso prefeito é advogado também, mas ele não é especialista nesses assuntos legais. Então, qualquer coisa que se vá fazer,
eles têm por hábito pedir pareceres? Na verdade, quase tudo passa pela Procuradoria. É? Por exemplo, procedimentos licitatórios, é por isso que é bom diferenciar isso e a gente... A famosa 8666. A 8666, a lei das de 92, né? Ela é de 93, na verdade. 93. Mas o que acontece? Existem várias alterações, é uma legislação muito complexa, é uma área muito complexa, a maioria dos advogados não tem domínio dessa área. Da 866? A maioria são advogados que tratam dessa questão, são advogados assim, públicos. Genericamente, né? Porque se você para você dar um parecer, por exemplo, numa concorrência pública, um registro de preço, quais são as modalidades, quais são os requisitos. Então, é muito delicado, porque nós temos, por exemplo, casos ali na Procuradoria de pessoas sabidamente idôneas que estão ali com 20 a 30 anos de carreira, porque eventual parecer que posteriormente não deu certo. Posteriormente se teve como equivocado, essa pessoa foi responsabilizada numa ação civil pública, por exemplo. Isso é uma coisa que tem que mudar. Tem que mudar isso porque eu acho que tem que se diferenciar aí as responsabilidades, as intenções. Sim. E tem quem vai quantas decisões judiciais, vamos dizer assim, prejudicam eventualmente terceiros. Quem que julga isso? Tanto do Ministério Público, agora o procurador ele é julgado por tudo e por todos, e realmente isso não nos parece justo. Muito bem. Eu vou trazer aqui para a conversa um caso recente ocorrido aqui. Eu já tenho a minha linha de raciocínio, mas eu não sou entrevistado, eu sou entrevistador. Aqui, recentemente, o promotor do patrimônio público, defesa do patrimônio público, nome lindo, pomposo, é a função dele. É claro. O promotor vive para isso, fiscalizar, denunciar. Ele denunciou o prefeito, mais 2 ou 3 cidadãos, sobre um caso envolvendo o hospital, já há coisa mais de um mês, através de uma ação civil pública. E, como bojo, a lei das licitações, a famosa 8666. Muito bem. Segundo o promotor, que é o dono da ação penal, né? No caso, o dono do... ele disse que deixaram de licitar. Eu fui estudar esse caso. Conversei não com o prefeito, mas com um dos denunciados, que por acaso também é advogado, bom advogado. E ele me explicou, e eu vou trazer o assunto para cá. Segundo, realmente, a ação não nasceu porque deixaram de licitar um restaurante, a empresa que forneceria alimentação para o hospital. Agora, vamos analisar, segundo eu soube. Tínhamos aqui uma chamada ProSaúde, que era um ente que administrava o hospital. Esse mesmo promotor exigiu que ela fosse embora porque o modelo não estava adequado. E tanto pressionou que foi embora a ProSaúde. Só que a ProSaúde foi embora abruptamente. Ela dormiu cuidando da administração do hospital e quando acordou não tinha mais ninguém. Sozinho, foi abruptamente, foi embora, depois de ficar aí, eu acho que 1, 2 ou 3 anos. Então, o Reni, de repente, se viu num hospital com centenas de enfermos, não é? Que precisavam alimentar-se. E a empresa que fornecia a alimentação, ela também parou de funcionar tão abruptamente como a ProSaúde, que era o contrato dela dentro do hospital. Porque foi embora, ela falou, não vou mais, eu não vou receber, né? Parou também. E o que fez o administrador, o gestor? Contratou, pelo menor preço, de imediato, um novo fornecedor de alimento. E a vida continuou. Aí veio o promotor, denunciou, porque não licitaram. Mas foi um caso, só entendeu o caso, né? Claro. Um caso específico. Tinha que dar comida para os doentes. E como é que você vê um caso desse? Você fez só para... É claro, genericamente a gente pode opinar, porque na verdade não tivemos acesso a isso, né? Não participei do processo, entrei, como já disse, há um pouco mais de 30 dias. Mas, e entendo o que acontece, que isso realmente é recorrente. Eu acho que hoje o cargo executivo ele é extremamente perigoso, complicado. Pisando em ovos. Doutor, desculpe interrompê-lo. Aqui é VaptVup. Já terminamos o primeiro bloco e já me avisou ali o meu assistente que nós temos que interromper, fazer um breve intervalo e voltamos na sequência. Aí o senhor responde. Conversando com o procurador, doutor Marim, o novo procurador do município, procurador-geral. Vamos para o intervalo. De volta conversando com o novo procurador-geral do município, doutor Carlos Marim. Doutor Carlos,
Eu trouxe esse exemplo para cá, porque nós estávamos falando sobre a lei das licitações. Ela realmente é complexa e ela é muito cheia de variáveis, não é? E rigorosa. Vira e mexe, vemos políticos, gestores públicos sendo condenados. Alguns casos até o Ministério Público vai no civil e no criminal também, não é? Tem gente aí na cadeia, e um ex-governador mesmo, lá do Nordeste, está no cárcere por causa disso. Mas, enfim, esse caso que eu citei do hospital, o senhor entendeu? Claro. Falei alguma coisa sobre ele. Na verdade, como eu disse, né, nós temos que falar genericamente que eu não tenho contato direto com o processo e analisando os autos nós teremos aí um parecer um pouco mais conclusivo. Mas, de qualquer forma, entende-se que existe a possibilidade de você fazer as contratações por emergência quando assim o interesse público o autoriza e também exige, muitas vezes, né? Então, principalmente na área da saúde, que é uma área muito urgente e que não pode esperar, acontece muito de você ter que fazer uma licitação, de o gestor ter que se valer desses tipos de instrumentos para que os serviços não parem. Mas isso é de conhecimento não só do Judiciário, como do Ministério Público. Então, às vezes, o que acontece é uma falha na justificativa, às vezes um processo mal conduzido, alguma coisa dessa... Ou também, não necessariamente má fé. Tá, má fé nunca, mas talvez o afã de denunciar. Muitas vezes acontece, né? Acontece. Nós temos que nos precaver disso, muitas vezes. Ninguém é perfeito. Exato. Como enfim, né? Agora, os juízes estão muito bem preparados para isso. É comum, não diria que é excepcionalidade, é comum os juízes, hoje em dia, recebem uma ação civil pública por ato de improbidade, às vezes analisa, se não vier aquele chamado admissibilidade, ele não aceita, né, doutor? Pode ou não aceitar. O que nos preocupa, o que nos preocupa muitas vezes, isso eu falo genericamente, não apenas com a questão de prefeitura, mas eu tenho visto isso muito na questão federal. As operações, existe um clamor popular muito grande em cima da corrupção, da impunidade, e muitas vezes isso se joga na vala comum situações diversas, não é? E nesse afã da condenação, muito da publicidade, não só da condenação, mas da implicação daquela pessoa, do indiciamento. Então, assim como na prefeitura, nos órgãos judiciais do Ministério Público, é composto por pessoas que também estão fadadas a errarem, são seres humanos, estão também muitas vezes sujeitas a vaidades, a egos. Então, eu creio que eu tenho uma preocupação, isso como cidadão, como advogado, e não como procurador, mas ultimamente eu tenho tido uma preocupação grande com relação a isso. Porque me parece que existe realmente um afã muito de você incriminar, principalmente na questão pública, e eu vejo que isso pode trazer muitos prejuízos, muitas vezes indevidos, sabe? Eu tenho visto, quando eu vi uma declaração que dizia que nós apoiamos com o Congresso, alguns no Congresso Nacional diziam é intocável essa operação, nós apoiamos irrestritamente. Eu acho que qualquer coisa irrestrita é uma coisa que não tem limite. E tanto o Judiciário quanto o Ministério Público, eles têm limite, eles têm que se limitar à lei. Não podemos ter nada numa democracia, no Estado democrático de direito, que não tenha limite, que seja irrestrito. O julgador também não pode virar Deus. É o que nós no entendemos, popular, né? Doutor, já que o senhor enveredou, aproveitando essa deixa que o senhor deu, eu não posso deixar de perguntar. O senhor falou no momento, eu diria que o Brasil vive um momento sui generis, em função da Lava Jato, não é? Eu sempre digo que nós temos dois Brasis, um antes e um depois da Lava Jato. E sobre a Lava Jato, o que ela vem fazendo, tem feito e vai continuar fazendo aparentemente, foram flagrados aí algumas altas figuras da República em conluio para tentar fragilizar essa operação federal, conduzida por esse juiz. O senhor acha que essa Lava Jato ela é importante para o país? Ela não só é muito importante, como ela foi imprescindível para o começar de uma nova história no Brasil. Essa operação realmente, independente dos atores, a questão institucional ela vai ficar marcada. O único temor que nós temos é que isso comprometa alguns direitos e garantias individuais. Excessos. Alguns excessos que podem ter sido cometidos. Por exemplo? Eu acredito que a escuta telefônica, é claro que ela foi fundamental
inclusive até para o afastamento do presidente. Ele não pode ser uma regra. A escuta telefônica, ela tem que ser, a lei já prevê isso, não sou eu que estou falando, é a minha opinião, né? É um entendimento majoritário, inclusive do próprio judiciário, que a escuta telefônica, ela tem, tendo em vista a forma delicada como ela entra na privacidade da pessoa, como ela entra nas questões íntimas, ela tem que ser, não pode ser regra, ela tem que ser o último recurso quando você não consegue mais apurar ou investigar de outra forma. Você não pode abrir uma investigação com escuta telefônica, é o meu entendimento. Você tem que ter outros meios, outros critérios, porque senão você vira uma Grampolândia, você vira um denuncismo, que qualquer pessoa médica não precisa ela cometer irregularidades ou estar envolvida em qualquer licitude. Se você gravar qualquer pessoa 1 ano, você pode puxar coisas e torcer interpretações e editar alguma coisa, até você desfazer isso, você já destruiu reputações. Existe até, a gente ouve aqui e acolá, que os órgãos de fiscalizadores, né, investigativos, eu não sei se é verdade, mas o senhor pode dar uma ideia, que primeiro eles escutam, escutam primeiro, e depois, quando pega alguma coisa, vai no juiz e fala, ó, o senhor já ouviu isso? Já ouvi. E como que você vai detectar isso? Como que você vai se defender disso? Nós estamos falando do Estado, aquele Estado que já falava aquele grande ator aquele que deu origem ao Big Bang lá, ao Big Brother. O Big Brother, não é? Aquele que tudo vigiava. Na verdade, o livro é do George Orwell. Que fez também a Revolução dos Bichos, escreveu aquela obra-prima. Aquele Estado. Visionário, né? Aquele Estado que tudo vê, tudo... Mas, enfim... Em que a própria sociedade acaba abrindo mão de suas liberdades em vista de uma suposta segurança. Exatamente. Mas o que se observa é que os advogados que o senhor existe uma tendência, naturalmente, de estar com esse discurso na ponta da língua. Porque é natural, não é, doutor? Vocês pegam os clientes que normalmente estão enrolados, mas, enfim, o que chama a atenção é esse estado plural, não é, de pensamentos que nós temos, não é um único. E digo mais, eu acredito que aí causa mais preocupação ainda, você utilizar a delação premiada como um instrumento de pressão, né? Você não consegue investigar, você não consegue detectar eventualmente alguma coisa. Você acha que isso está sendo feito na Lava Jato? O Renan disse que está. Na verdade... Ele foi pego num grampo. Ele quer que o preso não faça delação premiada, só pode fazer depois de sair da cadeia. Mas se ele sair da cadeia, ele não fará. Na verdade, o que acontece? Os requisitos da prisão eles não mudaram. Os requisitos da prisão provisória estão ali no Código Penal. Exato. Os requisitos da prisão preventiva. Está lá. Você não pode, por exemplo, deixar uma pessoa, além do tempo presa, para tentar pressioná-la psicologicamente para fazer uma delação a qualquer custo, né? Isso que se preocupa. Se isso foi feito na Lava Jato, seria leviano falar, porque eu não acompanho o processo, não estou lá. Mas, de qualquer forma, eu acredito que isso é muito possível e é muito crível pelo que tem acontecido no Brasil todo depois da repercussão da Lava Jato. Tá. Doutor Marinho, o senhor fala muito bem. O senhor também já enveredou pela direito penal? Já trabalhei com direito penal, mas é que, na verdade, o direito penal ele também faz parte da área pública. Vamos falar rapidinho aqui sobre um fato que surgiu no Mensalão, que propiciou algumas condenações e que eu ouvi dizer, não sei, que poderá ser aplicado aqui na Operação Pecúlio a teoria do domínio do fato. Olha, isso aí tem tanto equívoco com relação a isso, no meu entender, claro, né? Nós somos donos da verdade, mas... Isso é uma coisa abstrata? Não só isso. Além de ter muitas interpretações, e o próprio autor da teoria já disse, olha, não é nada disso, do jeito que vocês estão fazendo aí, a teoria do domínio do fato, então seria justificativo para tudo. O ministro Joaquim Barbosa já falou sobre isso também. Mas foi usado lá no Mensalão, você lembra, né? Naquele momento, eu não posso, né, usou-se em alguns casos. Pelo que eu vi, né, na mídia, me pareceu, não pareceu adequado da maneira como foi usado. Vamos peço ao senhor que, rapidinho, estamos terminando aqui. Sem problema. Se defina para nós, quem nos assiste, a teoria do domínio do fato. Rapidinho, doutor. Existem vários tipos de interpretações. Vamos pegar um. Né? A pessoa, posso dizer? Claro. Não, eu não posso. Carlinhos da Exata, meu amigo. Por favor. Lucas, deixa o convidado falar. Fala, doutor, por favor. Não, mas eu gostaria de ouvir primeiro a sua. É o seguinte, o gestor, o chefe,
ele pode não ter provas contra ele em algum determinado processo. Entretanto, contudo, todavia, ele, como gestor lá em cima, no topo da pirâmide, teria a obrigação de saber o que se passava no seu entorno. A teoria do... é mais ou menos culpa isso. in legendo seria. Se ele não soube ou não fez nada, quedou-se inerte, é porque ele pode ser criminalizado por isso. É uma teoria meio que, não é, doutor, realmente? Eu creio que o bom direito ele tem muita ressalva com relação a essa teoria. Os direitos eles têm que ser preservados, seria muito mais prejudicial ao Estado Democrático de Direito e à própria justiça se inocentes fossem criminalizados do que eventualmente alguns culpados sejam libertados. Mas na justiça nós temos aquele conceito, em dúvida, o juiz na dúvida ele absolve. E o promotor, na dúvida, ele denuncia, não é assim? Em dúvida para o réu, não é assim, doutor? Ainda bem, temos visto. Ainda bem, porque lá no julgamento final, na dúvida, o juiz absolve, não é assim? Essa é a regra, mas eu confesso ao senhor que eu tenho visto muitas decisões em que isso não acontece. Eu já vi várias decisões em dúbio não pro réu. Mas às vezes reforma lá em cima. É possível. Mas o nível de reformas de sentenças de primeiro grau no Brasil, 90% elas prevalecem. As sentenças de primeiro grau. Exato, esse é um dos problemas. Um dos motivos que Desculpa. Pode falar. Aquela decisão recente do STF sobre... pedir sua opinião sobre isso rapidinho. O STF decidiu que os recursos de segundo grau, chegar em segundo grau e manter a decisão de primeiro grau, for criminal, a pessoa ali, se confirmar, vai para a cadeia, não é assim? E já está sendo colocado em prática. Temos um figurão de Brasília, o Luiz Estevam, que já foi preso. O senhor achou acertado aquilo ou não? Eu acho que também tem que ser, com reservas tem que ser visto. É claro que isso aí agrada a população, responde a um clamor popular e a sociedade vai ser favorável a isso. Mas o operador do direito sabe o preço que isso pode ocasionar. Se você anula um processo ou você consegue reverter uma decisão dessa em terceira instância, o que você vai falar para aquela pessoa que ficou presa? A nossa conversa devia ser enveredar pelo jurídico da prefeitura e acabou descambando, o apresentador acabou descambando para fatos policiais. Mas quero crer que foi proveitoso para quem nos assistiu. Acabou. O senhor esteja à vontade para as considerações finais. Eu agradeço muito a oportunidade, apesar do pouco tempo, eu estou ali na Procuradoria, mas eu já tomei bastante a par da situação do que está acontecendo. E para mim é um privilégio, uma honra e também uma grande escola, porque, como eu já disse, foi logo após a operação que eu assumi ali as minhas atividades. Estou tendo a oportunidade de verificar com profundidade os procedimentos municipais. Creio que boa parte do que está sendo feito existem justificativas legais plausíveis e gostaria muito de colaborar para que a população de Foz do Iguaçu soubesse o que realmente está acontecendo. Muito bem. Eu vou ficando por aqui. Você que me assistiu, agradeço, o senhor e a senhora. Eu quero dizer que depois de amanhã, na sexta-feira, eu vou receber aqui um pré-candidato a prefeito de Foz. Olha só, o Túlio Bandeiro, o advogado, cumprimentou comigo, disse que viria. Vou aguardá-lo. Túlio Bandeira, do PROS, quer ser prefeito de Foz. E por que não? Muito obrigado a todos.